Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Jesus de Nazaré nos abençoe, nos ilumine, nos guie, que nós consigamos nos manter unidos em pensamento, que nós nos mantenhamos atentos mais uma vez na noite de hoje aqui nesta casa de oração, de aprendizado, nessa escola onde nós viemos aprender os verdadeiros valores da vida, nesse hospital, nessa enfermaria, onde nós, na condição de enfermos ainda da alma, viemos buscar a cura paulatinamente para as nossas mazelas espirituais. Que na noite de hoje, mais uma vez aqui nesta oficina, porque assim como o Centro Espírita é uma escola, ao mesmo tempo ele é uma oficina de trabalho, onde nós já conseguimos ir aos poucos estagiando e colocando em prática um pouquinho daquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Nós nos mantenhamos então focados, sintonizados com aqueles que nos guiam, com os mentores espirituais desta casa, com os nossos anjos guardiães, com os nossos protetores, a fim de que as boas ideias, meus irmãos, e os bons pensamentos cheguem até nós, a fim de que nós possamos ouvir mais uma vez aqui, no âmago do nosso ser, no mais profundo da nossa alma, aquelas palavras de Jesus: levanta-te e anda, o Senhor é contigo e não te faltará. Certamente assim, daqui a alguns minutos, quando nós retornarmos para os nossos lares, quando nós retornarmos para o nosso ambiente doméstico, para os nossos afazeres particulares, estaremos bem melhores do que quando aqui nós chegamos, mais esclarecidos, mais fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção espírita, e que tudo aquilo que aqui nós ouvimos na noite de hoje seja interiorizado, seja assimilado e consigamos colocar em prática, primeiramente com nós mesmos, depois com os nossos familiares, depois com os nossos colegas de trabalho, com aqueles com quem nós nos relacionamos. Para darmos início às atividades desta noite, farei a leitura do livro Esperançar, de César Braga Said, pelo Espírito Amazonas Hércules. Cuide-se. Seu corpo merece cuidados. Ele é a sua casa e você é o Espírito que zela por essa habitação. Não descuide da manutenção atenta e amorosa desse lar temporário. Quanto melhor cuidamos do corpo físico, mais tempo teremos para viver aqui com qualidade. E o que é melhor, vivermos com aqueles que amamos. Cuide-se por você e por todos que o amam. Muito bem, cuidar do nosso veículo físico, para que ele fique por aqui o tempo que for necessário, que nós precisamos. Convido os irmãos nesse instante a elevarmos o nosso pensamento através da oração, através da prece sincera e humilde. Vamos chegar, meus irmãos, aos pés do nosso Criador, do princípio criador do universo, a quem nós chamamos de Pai amoroso, que a todos ama, que não quer ser temido, mas sim amado. E agradecer ao Senhor das nossas vidas por mais esta oportunidade bendita de que nós nos encontrarmos. Agradecer pela nossa vida, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, de onde nós tiramos o nosso sustento com dignidade, com honestidade. Agradecer pelo alimento que colocaste à nossa mesa no dia de hoje e que nutriu o nosso corpo físico. Agradecer desde já pelo alimento espiritual que receberemos mais uma vez aqui nesse ambiente abençoado. Agradecer também a Jesus, nosso mestre, nosso amigo incansável e de todas as horas, pelo seu amor, pelo seu carinho, por ser fraterno para com todos nós, seus irmãos ainda pequenos,
mas que já nos encontramos no caminho que conduz ao nosso e ao Teu Pai, Senhor. Agradecer ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores que nos guiam pela estrada da vida, pelos perigos dos quais nós fomos livrados na noite de hoje, no dia de hoje, na semana que se passou. Agradecer aos benfeitores, aos protetores desse ambiente, por terem nos preparado esse ambiente de harmonia e de paz no qual nós nos encontramos. E nosso irmão Cristiano, que fará a explanação da noite de hoje, nos bem conduza nesses minutos que passaremos aqui ouvindo. Vamos aproveitar também esse instante, meus irmãos, e vibrar fraternalmente pelo nosso país, pelo nosso Brasil querido, pelo nosso planeta como um todo, pela nossa humanidade, que nós consigamos nos pacificar e nos amarmos uns aos outros como irmãos. É o que nós mais necessitamos no momento. Assim seja. Antes de passar para o Cristiano, meus irmãos, nós queremos dar alguns avisos, alguns recados. O mês de janeiro já está findando e em fevereiro agora nós vamos retornar com os grupos de estudo. Então na quarta-feira, já na primeira quarta-feira de fevereiro, nós retornaremos com o estudo do Céu e Inferno. Como nós não terminamos o ano passado de estudar essa obra, que é uma das bases da doutrina espírita, nós iremos continuar com esse estudo. Então, na quarta-feira, nós iniciamos às 19 horas e vamos até às 20h30. É 1h30 de estudo. Nós estudamos das 19 até às 20 o Céu e o Inferno, e após nós fazemos as preces e as irradiações por todos os nossos irmãos necessitados. Todos nós sabemos que nós temos ali a caixinha de oração, onde as pessoas, todos os irmãos, trazem o nome das pessoas por quem eles querem prece, encarnados ou desencarnados. Eu sempre digo que já o fato da pessoa escrever o nome daquele por quem ela está pedindo já é suficiente para que aquele bom pensamento chegue até a pessoa onde quer que ela esteja e a envolva. Se já é desencarnado, e é importante a gente salientar, quando nós pensamos em alguém que desencarnou, meus irmãos, é instantaneamente, é mais rápido que a velocidade da luz. Esse pensamento chega até o indivíduo ou até a pessoa, e quando nós nos lembramos com ternura, com amor, com afeto, embora haja a saudade, e a saudade é natural, chega até essa pessoa e ela vai se sentir, pode até não estar consciente ainda, pode até não estar lúcida ainda, mas a vibração chega até ela e é um bálsamo curador que vai aliviá-la, que vai fortalecê-la, que vai encorajá-la. E aqueles por quem nós pedimos também, que estão reencarnados, que ainda estão aqui no corpo físico, também a espiritualidade já está ali lendo o nosso pensamento, lendo aquilo que eu estou escrevendo, e imediatamente já vai se direcionar, vai se deslocar até aqueles por quem nós estamos pedindo. Então na quarta-feira nós estudamos o Céu e o Inferno, depois nós fazemos as preces e irradiações por esses nossos irmãos mais necessitados. Às vezes a gente não precisa nem pedir pelos outros, a gente pode pedir por nós mesmos, porque não é errado pedir. Jesus mesmo disse: tudo que pedires com fé e de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade receberás. E o Cristiano já está fazendo sinal para mim aqui que está na hora de eu passar para ele, mas só mais 15 minutinhos, Cristiano, eu já passo para ti. Então na quarta-feira é isso. No sábado nós temos com o Cristiano o estudo da mediunidade. Eu acho que eles estão estudando o livro dos médiuns, né, Cristiano? O Cristiano coordena. Começa então no sábado às 9 horas da manhã e vai até às 10 horas, é 1 hora de estudo também. E às 14 horas tem o estudo dos jovens, um grupo de jovens, né, Cristiano? Até se quiserem trazer os netos, os filhos, os sobrinhos e os afilhados para participar,
o cristiano vai estar de braços abertos para acolhê-los e bem conduzir esses jovens que tanto necessitam de um bom esclarecimento e de uma boa condução, iluminados pela doutrina espírita. Então, no primeiro sábado de fevereiro e na primeira quarta-feira, nós estaremos esperando os irmãos para aprendermos juntos um pouquinho mais sobre doutrina espírita, e vai ser uma alegria tê-los junto a nós. Então, convidem seus familiares, convidem seus amigos, convidem os seus colegas, aqueles que vocês acharem que de boa e de livre e espontânea vontade quiserem participar das nossas atividades. Será sempre uma honra recebê-los. Meus irmãos, agora eu passo para o Cristiano a palavra para que ele venha nos falar um pouquinho que fé é essa que transporta montanhas e que montanhas são essas, Cristiano? Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então, nesta noite, nós, como nosso irmão Amarante já fez uma introdução, nós viemos fazendo um estudo aqui mais detalhado, de certa forma, às vezes nem sempre, dependendo do capítulo da obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, de todos os capítulos. E então, é claro, de repente os irmãos vieram aqui em algumas oportunidades, eu estava em capítulos anteriores, e hoje chegamos ao capítulo 19, que se chama Fé Transporta Montanhas. E aí eu sempre gosto de comentar antes, né, as conexões que Kardec, dentro da sua imensa inteligência, eu quando iniciei na doutrina espírita há já alguns anos atrás, eu não havia entendido, eu achava que Kardec tinha colocado os capítulos de uma certa forma aleatórios na obra, e aí depois estudando e vendo outros irmãos, é claro, mais esclarecidos explicando a obra, eu realmente percebi que havia uma conexão entre os capítulos, uma linha de pensamento do Kardec, é claro, né, um ser muito mais evoluído intelectualmente e moralmente do que nós. Então este capítulo 19, ele nos fala da fé, como o próprio nome já diz, e ele vem após o capítulo os chamados poucos os escolhidos, que eu expliquei aqui numa oportunidade anterior. E aí, por que ele faz essa sequência? Porque muitos são chamados, ou seja, todos os seres presentes na Terra, encarnados e desencarnados, recebem as oportunidades espirituais, mas poucos conseguem aproveitar essa oportunidade. E talvez nós nos enquadremos neste quesito. E para aproveitar essa oportunidade, nós precisamos de uma ferramenta essencial, que é a fé. Então ele faz essa conexão. E o próximo capítulo, que é o capítulo 20, se chama Os Trabalhadores da Última Hora, que aí fala em especial dos espíritas, porque aí Kardec afunila a questão da fé, aí já não abordando a humanidade em geral, ele trata em especial dos espíritas, e aí é claro, na próxima oportunidade, se Deus permitir, eu estarei aqui conversando sobre este também. Então, o tema, a fé transporta montanhas, sempre Kardec inicia com uma parábola, um texto do Evangelho, aqui no caso de Mateus, capítulo 12, onde é aquela passagem que os discípulos de Jesus não... Havia um menino que estava possuído, segundo aqui a escrita, pelo demônio, e os discípulos de Jesus tentaram expulsá-lo e não conseguiram. Então Jesus se dirige para aquele menino que estava possuído e o demônio abandona o corpo dele. E aí os discípulos, é claro, perguntam por que eles não tinham conseguido realizar aquele prodígio. E Jesus disse: porque tendes pouca fé. E aí vem aquela famosa frase, né?
Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha, transporta-te daqui para ali, e assim será. Então Kardec começa com essa passagem do Evangelho. E como sempre, né, meus irmãos, eu não vou ler todos os itens, eu selecionei aqueles que eu considerei mais importantes de comentar aqui. E aí Kardec coloca: o que são essas montanhas? E esse capítulo para mim é bastante especial, porque nós respeitamos todas as crenças dos nossos irmãos que também são cristãos, mas eu, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, eu presenciei um fato em que duas irmãs de outra religião estavam discutindo sobre essa frase, onde uma delas defendia a ideia que literalmente o ser humano poderia movimentar uma montanha, e a outra estava dizendo que não, que Jesus estava se referindo a uma outra coisa. E aí toda vez que eu leio esse capítulo, eu lembro desse acontecimento, que eu vi elas discutindo isso e quase se agrediram por causa disso. E é uma questão que serve para nós, né, como aprendizado, que nós não devemos nos apegar à letra, né? Kardec sempre nos aponta isso, sempre temos que nos apegar ao fundo, ou seja, à finalidade do ensinamento de Jesus. Então Kardec coloca: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. E aqui eu chamo a atenção que quando Kardec fala as montanhas que a fé desloca, não é no sentido de que a partir do momento em que nós tivermos fé, uma fé verdadeira, sólida, nós perderemos os problemas, as dificuldades. É claro que não, porque somos espíritos imperfeitos vivendo num mundo de provas e expiações. Todas essas dificuldades que Kardec cita aqui continuarão existindo na nossa vida, mas quando ele fala desloca, é no sentido de elas vão ser retiradas do nosso campo visual. Porque quando a nossa fé não é sólida, quando nós estamos passando por um problema, é só naquilo que pensamos. Eu falo por mim mesmo, é só aquilo que vem à nossa cabeça, a gente acorda pensando naquilo, vai para o trabalho pensando naquilo, almoça pensando no problema, vai dormir pensando no problema. E aí, se nós temos uma fé sólida, a nossa fé desloca o nosso campo de visão para as coisas que realmente são significativas. E aí Kardec mais adiante: da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Olha só, quem são esses adversários? Esses adversários muitas vezes são aqueles irmãozinhos que nos circundam, os nossos companheiros espirituais, que se aproveitam dessas lacunas que nós deixamos. Quando nos encontramos diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, a nossa falta de fé abre um campo para que eles se instalem no nosso psiquismo e se aproveitem da nossa dificuldade e fiquem incutindo essas ideias negativas na nossa cabeça. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Aqui entra aquele ditado popular, né, que se nós não acreditarmos que somos capazes, realmente não conseguimos. É um dito popular bastante comum e realmente é verdade, porque o nosso pensamento, ele cria forças para que consigamos realizar determinadas coisas. É claro que não vamos realizar tudo. E se o nosso pensamento está numa frequência baixa e ainda contaminado com outras frequências também de ordem inferior,
com certeza não nos sentiremos capazes de transpor dificuldade alguma. No próximo item, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Eu sempre digo que a fé, isso eu ouvi há muito tempo também, é uma sigla que significa força e esperança. E aí quando a gente fala em esperança, esperança vem de esperar. É claro que quando nós estamos em dificuldade, nós queremos que o nosso problema seja resolvido logo. Mas esperar é ter calma, exatamente como Kardec nos coloca. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Aqui é quando a pessoa não tem certeza se vai conseguir transpor aquela dificuldade e ela se desespera e muitas vezes se torna agressiva, violenta, às vezes esbraveja, culpa a Deus pela sua dificuldade e assim em diante. Aqui eu sublinhei uma outra frase: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Por que humildade? Porque nós temos que reconhecer que somos criaturas imensamente inferiores em relação aos espíritos que nos circundam. Por exemplo, o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, é um espírito que já está numa evolução acima da nossa, e ele está a todo momento nos auxiliando, e nós, na maioria das vezes, não conseguimos captar essas informações que eles nos transmitem. Então, para captar, nós precisamos ter humildade. E claro, pensando do ponto de vista contrário, se nós nos sentirmos injustiçados em relação a alguma dificuldade que estamos passando, isso denota o nosso orgulho. E aí o nosso orgulho ofusca a visão que precisamos ter dos nossos problemas. Aqui um segundo item se chama a fé religiosa, condição da fé inabalável. Eu também sinalizo uma frase que eu considero que é bastante conhecida na doutrina espírita. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que se está com a razão. Aqui, meus irmãos, nós temos exemplos que às vezes vamos conversar com alguma pessoa, pode ser um espírita também, que tem a nossa mesma crença, mas geralmente acontece com irmãos que possuem outras religiões. E é claro que nós respeitamos a opinião dos nossos demais irmãos, mas às vezes nós percebemos que as pessoas querem impor a sua verdade, aquilo que eles acreditam. E aí Kardec vem nos falar exatamente isso. Se a pessoa quer impor a sua verdade, quer impor a sua linha de raciocínio, é porque ela, no fundo, ela não tem certeza daquilo que ela está colocando. E é claro, qual é o nosso proceder como espírita? Nós nunca vamos entrar em uma discussão, nós vamos respeitar a opinião do outro e guardar a nossa. Depois, no final desse texto, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Essa é a fé que o Espiritismo nos coloca, e a fé que cada um de nós, enquanto espíritas, deve buscar. Uma fé que se apoia nos fatos e na lógica. E aí, quando somos os nós espíritas questionados por outros irmãos, mas no que se baseia a crença de vocês se nós não podemos ver nenhum espírito aqui na nossa frente agora? Por exemplo, se for neste caso, nos baseamos nas obras de Allan Kardec, em espíritas muito mais sérios do que nós,
que fizeram os seus experimentos e conseguiram registrar isso nas suas obras. Não são apenas lendas ou falácias de pessoas aleatórias. E aqui a frase que também é um marco na doutrina espírita: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E aqui eu sempre lembro do pensamento de algumas pessoas que, quando passam por uma dificuldade, às vezes extrema, elas, quando não sabem explicar a origem daquela dificuldade, elas dizem: ah, Deus quis assim. É claro que nós respeitamos essa ideia, mas como nós espíritas acreditamos que Deus é inteligência suprema e é amor infinito, a nossa fé vai mais além disso. Nós acreditamos que, se estamos passando por uma dificuldade, se ela não possui sua causa nesta vida, a causa está em uma vida anterior. Então isso torna a nossa fé mais raciocinada e que encara a razão dos fatos. O próximo texto que temos se chama Parábola da Figueira que Secou. Aqui é aquela passagem que Jesus saía de Betânia. Betânia era aquela região, aquele vilarejo onde moravam Lázaro com as suas irmãs, Maria e Marta. E Jesus gostava bastante de ir para lá, para a casa deles. Segundo até alguns estudiosos, para Jesus era uma espécie de refúgio aquele lugar. Ele se desligava um pouco para reorganizar seus pensamentos, né? E aí, quando eles passaram pela estrada, eles viram uma figueira e se aproximaram para ver se ali havia algum fruto. Mas a figueira não possuía nenhum fruto. E então disse Jesus, né, que ninguém coma de ti fruto algum. E aí os discípulos observaram aquilo, e aí no outro dia, quando eles passaram por ali, observaram que a figueira tinha secado até a raiz. Então Kardec nos traz essa parábola, né, para fazer uma conexão. É claro que nós podemos utilizar esse ensinamento de Jesus de diversas formas, mas aqui Kardec, de forma muito inteligente, conecta esse ensinamento de Jesus com a questão da fé. E aí, um primeiro ponto que nós precisamos assinalar aqui, que talvez passe despercebido pela maioria dos leitores, é que Jesus não amaldiçoou a figueira. Na própria parábola ali, e é colocado, né, no Novo Testamento, lá da Bíblia, um dos discípulos pergunta para Jesus: Mestre, viste que secar até a raiz a figueira que amaldiçoaste? Meus irmãos, se Jesus é um espírito puro, com infinita bondade, ele não iria amaldiçoar ou trazer à morte um ser vivo. Nós podemos pegar o exemplo de Chico Xavier, que é um espírito muito mais evoluído do que nós, que orava pelas formigas. Então imaginemos Jesus amaldiçoando uma planta. Então, para vermos também os detalhes que às vezes passam despercebidos por nós. Mas o que aconteceu então? Nós temos na obra A Gênese, que é uma das obras básicas, explicações sobre alguns desses fenômenos que aconteceram na vida do Cristo. Mas provavelmente, quando Jesus passou por ali com os discípulos, Jesus sentia os fluidos, as vibrações de tudo que existia na natureza. E provavelmente ele percebeu que aquela planta, aquela árvore, aquela figueira se encontrava já em estágio de senescência, que é o envelhecimento natural da planta. Ou seja, se ela estava envelhecida, provavelmente ela não produziria mais frutos. E aí Jesus sabia que ela iria secar, sabia as condições reais que a planta se encontrava. E aí Jesus se aproveitou daquela oportunidade para realizar o ensinamento. Porque Jesus
utilizava cada peculiaridade, cada pessoa que se aproximava dele pedindo a sua ajuda, ele utilizava aquelas oportunidades como ensinamento, porque ele sabia que os discípulos ficavam registrando. E aí o que nós devemos aprender desse ensinamento, né? Que todos nós, encarnados e desencarnados, circunscritos ao planeta Terra, devemos produzir frutos. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E o que são esses frutos, né? Coisas boas que aqui nós fizemos. Principalmente não viver só de aparência, porque também esse é um ensinamento, né? Eles olharam a árvore de longe e parecia que estava tudo bem com ela. E na verdade ela já estava em estágio de senescência, não produziria mais nada a partir daquele momento. Então esse é o ensinamento que Jesus nos deixa. E Kardec assinala aqui, eu considero mais importante aqui o final do parágrafo, quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Ou seja, se nós não produzirmos nenhum fruto, é claro que não seremos amaldiçoados. Mas a simbologia do secar é não deixar nada para gerações seguintes de importante. Ou seja, seremos esquecidos. Nós conhecemos inúmeras doutrinas que foram importantes no passado e hoje não existem mais, não possuem mais seguidores. Por quê? Porque não produziam frutos. E se nós analisarmos, por exemplo, a nossa doutrina espírita, hoje, se nós formos em cada cidadezinha do nosso estado, cidades às vezes com 5.000 habitantes, lá tem uma casa espírita. É sinal que a nossa doutrina produz frutos. Ou seja, ela ainda mantém a sua base sólida a ponto de conquistar novos adeptos. Aqui eu pulo o próximo item e venho para o item 11, que aqui já faz parte das instruções dos Espíritos, que é aquela parte do Evangelho, onde são perguntas que Kardec enviava para diferentes médiuns, os médiuns psicografavam as respostas e o Espírito geralmente assinava. E aí o Kardec colocava nessa parte de cada capítulo chamado Instruções dos Espíritos. E aí tem um item aqui chamado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Daí eu separei um parágrafo aqui para comentar com os irmãos e depois vou fazer aqui o meu comentário. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Vou repetir o início aqui, ó. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Se nós analisarmos aqui, Kardec conecta esse texto que foi enviado pelo Espírito José de Bordeaux, 1862, né, que eu peguei só um fragmento. Ele conecta logo após do texto que falava da figueira que secou. E aí quando se usa a palavra pregai, se nós pensarmos assim, de acordo com algumas crenças, pregar é ofertar a palavra. Para muitos irmãos nossos, isso é pregar. Vir aqui à frente, falar alguma coisa, ir de casa em casa, ler um trecho da Bíblia ou de uma outra obra religiosa e explicar ao seu modo de entender. Mas aqui o Espírito José vai mais a fundo.
se nós prestarmos atenção. A palavra pregar é no sentido de fixar. Pregar, literalmente como se fosse colocar um prego na nossa alma. E o que ele quer que nós fixemos aqui, ó? Né? Aí eu coloquei aqui, ó. Pregar significa fixar, e a melhor forma de fixarmos em alguém um ensinamento é através do nosso exemplo, pois significa algo que já está em nós. Porque quando nós pregamos só de forma oral, nós ficamos falando: você deveria ser assim, você deveria ser assado, eu faço isso, eu faço aquilo, mas fica somente nas minhas palavras. Agora, quando eu prego, ou seja, quando eu fixo em mim aquele ensinamento, ele se torna visível para aquelas pessoas que me rodeiam. Aí o ensinamento se torna algo realmente concreto para aquelas pessoas que estão participando da minha vivência. E aqui por último, o título: A Fé Humana e a Divina, que é o item 12. Aí eu só separei o último item, que aqui é de um espírito protetor, né, que não se intitula, de Paris, 1863, onde ele explica: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O que esse Espírito quer nos dizer aqui, irmãos, no final aqui do capítulo aqui, ó? Nesse item que ele chama de a fé humana e a fé divina. Jesus, sendo um espírito puro, era um grande manipulador de fluidos. E de que fluidos nós estamos falando? Estamos falando, em especial, do fluido cósmico universal, que é a energia que rodeia a todos nós e que conecta o mundo físico do plano espiritual, com o plano espiritual. E quando a fé ela se estabelece de forma sólida, nós temos a capacidade também de manipular o fluido cósmico universal. Não da mesma maneira que Jesus manipulava, é claro, porque somos ainda espíritos inferiores. Mas a partir do momento em que conseguirmos fazer isso, e é claro, né, provavelmente não nos encontramos ainda nesse estágio, a nossa fé de humana se torna uma fé divina. E aí, se nós pegarmos como exemplo a obra de André Luiz, vamos lembrar da obra de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, todas aquelas obras, Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação, No Mundo Maior. Ali nós temos uma gama de histórias, de exemplos de espíritos que conviviam junto com André Luiz, que manipulavam fluidos para ajudarem os encarnados naquelas histórias, naquelas vivências que o André Luiz estudava e acompanhava. O próprio André Luiz, depois, ao longo do seu aprendizado, também já conseguia manipular fluidos. Ou seja, essa é uma capacidade que nós um dia também teremos. Talvez hoje não conseguimos. Mas se nós canalizarmos a nossa fé, como nos ensinou aqui Kardec no capítulo, com paciência, com força, né? Força e esperança. Com força no sentido de não fraquejar, de não duvidar daquilo que realmente acreditamos. Nós vamos conseguir mobilizar todo um aparato espiritual para enfrentar a nossa dificuldade. Até como eu citei André Luiz, né, me veio a lembrança uma frase que está no início ali da obra Nosso Lar,
Na introdução ali do Nosso Lar, quando ele explica um pouco da sua obra, ele tem uma frase ali que é memorável, onde ele diz, entre outras palavras muito importantes, ele diz: suai agora para não chorardes depois. Suai no sentido de trabalhar e se esforçar, no sentido de que nós não devemos ficar estagnados. Se nós estivermos em movimento, nós angariaremos recursos espirituais que nos auxiliarão na nossa caminhada. Se não fizermos isso, nós temos o direito de não fazermos nada e até de reclamarmos, né? Nós temos esse direito também no nosso livre-arbítrio, mas aí iremos chorar depois. Então era isso, os comentários desse capítulo, né? Não é um capítulo muito grande. O próximo, que é o capítulo 20, eu vou trazer em outra oportunidade. Ele é menor ainda, mas como eu disse, ele é destinado a nós espíritas em especial, e ele tem ensinamentos muito relevantes para serem comentados aqui por nós. Então agradeço a atenção dos irmãos e convido a todos novamente para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão e mestre, agradecendo por todas as ideias que foram aqui compartilhadas conosco, pelos bons espíritos que nos intuem com bons fluidos e bons pensamentos. Pedimos também pela purificação das águas que se encontram sobre a mesa, que elas contenham o alimento necessário para nosso corpo físico e espiritual, e que na sequência, durante o nosso passe, a nossa fluidoterapia, nos mantenhamos em serenidade, em harmonia, para que recebamos todos os fluidos que nós necessitamos, além dos nossos irmãozinhos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Senhor, por tudo, e que assim seja.